Olá, como vai? Muito boa noite para você. Patos de Minas tem redução dos crimes de feminicídio, mas registra aumento em casos de violência contra a mulher. A gente fala da falta de vacinas na rede municipal de saúde em Patos de Minas e mais. Operação da Polícia Civil localiza sacas de café furtado e 5 pessoas são presas. Procon Municipal aciona a Anatel para investigar prestação de serviço oferecido por empresa de telefonia em Patos de Minas. Na série de reportagens com os eleitos para a Câmara Municipal, o entrevistado da vez é o Sargento Leomar. Inadimplência recua em Minas com queda de quase 14 mil nomes no cadastro de negativados. Depois de enfrentar baixa severa, o volume do Rio Paranaíba volta a subir, mas o alerta continua. Trotes para o SAMU prejudicam o atendimento à população. Outubro Rosa reforça alerta de cuidados contra câncer de mama. Morre aos 32 anos em Patos de Minas influenciador e publicitário que lutava contra câncer raro. Agora no NTV News. Minas registrou uma queda significativa de 23,9% no número de feminicídios consumados entre janeiro e setembro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Mesmo com essa redução, Patos de Minas teve aumento em outras formas de violência contra as mulheres. O número de feminicídios consumados em Minas Gerais caiu 23,9% entre janeiro e setembro de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, passando de 142 para 108 vítimas. O cenário é mais positivo também em relação a 2022, quando foram registradas 129 mortes. Na 10ª região da Polícia Civil, que abrange Patos de Minas, o número de feminicídios caiu mais de 47% de 2022 para 2023, com a redução de 17 para 9 casos. Por outro lado, o levantamento aponta um aumento preocupante em outras formas de violência contra mulheres em Patos de Minas. Em 2023 foram registrados 1.628 casos de violência, com destaque para os 644 casos de violência doméstica, um crescimento de 17,52%. Outros dados mostram aumentos expressivos. 602 mulheres sofreram violência psicológica e 190% de crescimento nos casos de violência moral. Em 2024, até o momento, 1.200 mulheres já foram vítimas de violência na cidade, com um aumento significativo nas formas de violência patrimonial e sexual, evidenciando um cenário de alta preocupação com a segurança das mulheres, apesar da redução dos feminicídios. A Polícia Civil de Rio Paranaíba e Carmo do Paranaíba, com apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira uma operação em combate ao furto de café na região do Alto Paranaíba. Após 4 pessoas que teriam envolvimento no furto serem presas, a polícia chegou até o receptador do produto, que estava armazenado em um galpão no município de Carmo do Paranaíba. No local foram apreendidas 25 sacas de café já beneficiado, além de celulares e equipamentos eletrônicos. Segundo a polícia, o proprietário do galpão confirmou não possuir nota fiscal do café apreendido e foi encaminhado para a delegacia. O Procon de Patos de Minas acionou a Anatel devido a falhas técnicas apresentadas pela operadora de telefonia Vivo. O Procon pleiteia que seja instaurada uma medida administrativa para apurar os fatos, apurar as reclamações em relação à companhia telefônica. Para entender um pouco mais sobre a situação, ao meu lado está o Rafael Godinho, chefe do Procon aqui em Patos de Minas. Rafael, vamos entender primeiro por que foi necessário, entrar com esse pedido, quais as reclamações que chegaram aqui para o Procon em relação a essa companhia telefônica?
Nós recebemos nos últimos dias inúmeras reclamações que versam sobre a má prestação dos serviços de telefonia e internet móveis. E dadas essas reclamações, nós solicitamos algumas informações à companhia telefônica, que nos apresentou alguns motivos muito técnicos, que exigem um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento por especialistas do assunto, para a gente decidir se há ou não algum erro por parte da operadora. E considerando que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, é o órgão regulamentar do governo federal especializado nas telecomunicações, nós achamos por bem provocar a mesma, para que seja instaurado um procedimento que apure pelos seus técnicos se de fato essa má prestação de serviço ocorre em virtude de alguma coisa que seja um fato fortuito, alguma coisa que foge das mãos da companhia, ou se é por um erro interno dela. E se for por um erro interno, que a mesma seja penalizada, que a mesma seja compelida, obrigado a de fato prestar um bom serviço aos nossos consumidores de Patos de Minas. Certo, e para que vocês fizessem o pedido dessa instauração, houve um volume alto de reclamações por parte dos consumidores? Sim, nós recebemos diversas ligações, várias pessoas procuraram o nosso setor de atendimento e também recebemos reclamações através da ouvidoria do município, que é um dos canais que o nosso consumidor pode contactar o PROCON. Rafael, e agora? Agora que a ANEEL recebeu toda essa situação, ela tem algum prazo para que haja uma resposta? A empresa tem um prazo? Como que funciona? Agora eles vão instaurar lá dentro, nós solicitamos que essa instauração seja em caráter de urgência. Inclusive nós já sabemos através de terceiros que a operadora já encontra-se no município, realizando algumas melhorias, ou seja, o nosso serviço surtiu o efeito, e até convido você que tenha problema com qualquer operadora, que procure o PROCON. O PROCON é a casa do consumidor. Você pode vir até a nossa sede, nós estamos aqui no coração da cidade, na Avenida Getúlio Vargas 245, onde funcionava o fórum antigamente. Pode nos contactar através do nosso e-mail, que é procon, com N no final, @patosdeminas.mg.gov.br, ou através do aplicativo da Prefeitura, que é o Conecta Patos. Perfeito, Rafael, a gente te agradece pelas informações e vamos continuar acompanhando os resultados dessa solicitação. Esperamos que tudo seja resolvido. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo, regras do Pix mudam a partir de novembro. E na série de reportagens com os eleitos para a Câmara Municipal, o entrevistado da vez é o Sargento Leandro. O Pix terá mudanças a partir de 1º de novembro. As regras mais rígidas são para garantir a segurança das transferências e impedir fraudes. As operações de mais de R$200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador já cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com limite de R$1.000 por dia para dispositivos não cadastrados. A obrigatoriedade do cadastro valerá apenas para os dispositivos que nunca tenham sido usados para fazer Pix. Para os cadastrados, não haverá alteração, conforme explicou o Banco Central. Outra novidade é que os bancos terão de melhorar as tecnologias de segurança e adotar medidas para impedir as fraudes. Cidades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro também estão na lista do Ministério da Agricultura e Pecuária entre as mais ricas no agronegócio do país de 2023. Foram mapeados 100 municípios com base na pesquisa anual do IBGE sobre a produção agrícola municipal. Em 2023, a produção agrícola brasileira alcançou um valor total de 814 bilhões e 500 milhões de reais. Os 100 municípios mais produtivos contribuíram com quase 32% desse montante. Essas cidades têm uma área colhida de 33 milhões e 100 mil hectares, 34,5% da área total. Integram a lista do Ministério da Agricultura municípios de 14 estados brasileiros. A região Centro-Oeste se destaca, com o estado de Mato Grosso à frente, com 36 dos municípios mais produtivos do país. Sorriso ocupou a primeira posição, com uma produção de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Minas Gerais aparece na quinta posição entre os estados, com 12 cidades. A primeira cidade mineira que aparece no ranking com maior valor de produção é Uberaba. Também estão listados os municípios de Unai, Paracatu,
Patrocínio, Perdizes, Sacramento, Araguari, Frutal, Rio Paranaíba, Buritis, Coromandel e Uberlândia. Na série de reportagens com os eleitos para o Legislativo Patense, o entrevistado de hoje é o sargento Leomar, eleito com 843 votos. Participando da sua primeira eleição, Sargento Leomar já chegou com o pé direito e garantiu a sua vaga na Câmara Municipal. Depois de anos trabalhando como policial militar, ele está pronto para novos desafios. Em 2008 eu entrei na instituição, né? Tem 16 anos que eu estou na instituição. Aí no ano de 2020 já tinha alguns amigos procurado, conversado comigo dessa interação minha com a política. Aí em 2020 eu achei o melhor não. Aí em 2024 trabalhamos para candidatar, né? Sempre fui voltado para a política, eu sempre gostei de política desde a minha infância. E durante muito tempo eu sempre participei do DA da faculdade, sempre estive bem envolvido na área política. Trabalhar com política é um aprendizado constante. Ele sabe que precisará se dedicar para que consiga fazer valer os seus 843 votos. Eu sou da área de esporte também, né? Além da segurança pública, eu sou um cara que vai defender as causas do esporte, que eu sou educador físico. Eu comecei a dar aula em 2001. Então, de 2001 até hoje mesmo, dentro da instituição, eu sempre dei aula. Então, vai ser uma das pautas minhas também, vai ser a segurança pública e o esporte. Agora, após uma campanha exaustiva, resta comemorar e se preparar para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025. Eu queria falar para a sociedade de Patos de Minas que eu vou estar de portas abertas, o meu gabinete vai estar de portas abertas. Agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de ter tantas pessoas boas no meu convívio e essas pessoas que estão próximo de mim, que confiaram em mim, tanto que teve várias e várias pessoas que andaram comigo, minha família, meus amigos próximos. Foi uma caminhada muito cansativa, andamos praticamente em toda a cidade, não andou a cidade inteira por falta até de recurso, porque foi uma campanha bem enxuta em relação a valores gastos, sabe? A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que a inadimplência recua em Minas Gerais com queda de quase 14 mil nomes no cadastro de negativados. E depois de enfrentar baixa severa, o volume de água do Rio Paranaíba volta a subir, mas alerta continua. Agora uma boa notícia, a inadimplência vem caindo em Minas Gerais. O segundo semestre começou com menos 14 mil nomes no cadastro de negativados. O resultado positivo pode ser explicado principalmente pela estabilidade da inflação e o aumento na taxa de emprego. Nem sempre é fácil falar de dívidas, por isso nossa personagem não quer se identificar. Há alguns anos ela se mudou para São Paulo e resolveu mobiliar a nova casa de uma só vez. Em vez de eu ter comprado um por um e pagando, eu comprei todos de uma vez. Então eu comprei guarda-roupa, cama, tudo de uma vez. E aí, à medida do tempo que foi passando, eu vi que eu não estava dando conta de pagar tudo que eu tinha comprado. Então chegou um momento que o dinheiro não estava dando. E aí chegou a situação de ter ficado inadimplente. Com o nome negativado, ela conseguiu renegociar a dívida nos canais da Serasa. Atualmente, ela está com a saúde financeira em dia. Eu busco colocar todos os meus gastos numa planilha para saber o que eu tenho, o que eu posso gastar e o quanto vai sobrar. A boa notícia é que surgem cada vez mais histórias como essa aqui em Minas Gerais. Só neste segundo semestre, mais de 14 mil pessoas conseguiram limpar o nome no estado, de acordo com os dados da Serasa. Em todo o país, são mais de 200 mil pessoas que conseguiram tirar o nome da lista de negativados. E isso tem muito a ver com os dados da macroeconomia brasileira. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que Minas Gerais ganhou 173.300 empregos de carteira assinada nos primeiros 7 meses deste ano. Esse é o maior número desde 2021 e o estado foi o segundo a gerar mais empregos no Brasil. O mapa de inadimplência, ele é acompanhado mês a mês, né? E quando a gente vê uma queda nele, a gente vê, de fato, que alguns indicadores, sejam macroeconômicos ou até um pouco mais
ali pontuais, comportamentais, impactam diretamente este número. Quanto mais pessoas estão ali adentrando no mercado de trabalho, né, e saindo dessa situação de desemprego, faz com que também elas consigam ter uma entrada de dinheiro no mês e ajudem a pagar. E para o fim deste ano, vem mais um ingrediente que pode impulsionar tanto a limpeza do nome quanto a propensão ao consumo. Então, para aqueles que estão, né, empregados no regime CLT, vem um dinheiro adicional. Grande parte das famílias não consideram isso no orçamento, né, como uma entrada extra, e acabam sendo, entre aspas, surpreendidas por esse dinheiro, e isso tanto gira o consumo, né, ali para o varejo, quanto também tende a melhorar aqui quando a gente fala de renegociações de dívidas. Nós temos acompanhado a situação do Rio Paranaíba em Patos de Minas, que sofreu com os efeitos da seca prolongada e enfrenta problemas como a mortandade de peixes e o descarte de esgoto. Com o início do período chuvoso, o volume começa a subir, mas ainda é preciso atenção. O Rio Paranaíba, fonte de abastecimento hídrico de Patos de Minas e diversas cidades da região, tem preocupado ambientalistas e população em razão das consequências severas da seca, falta de ações eficazes e mortandade dos peixes, situações que foram mostradas pela equipe de jornalismo da NTV no mês de setembro. Agora, em meados de outubro, o volume da água aumentou, mas muitos problemas ainda permanecem e demandam atenção. O que mais me preocupa também é a questão do acesso, que tem muitos detrito, resto de construção civil, mesmo material que fica depositado nas ruas, a fiscalização ainda é pouca, sabe? E eles acabam acontecendo isso aqui. Você pode ver que está empurrando o rio para outra margem lá. Se você olhar o lugar que a gente estava lá embaixo agora, tem uma série de árvores caídas lá, mortas, e devagarzinho o soterramento, o que vai aterrando aqui, vai encostando o rio para lá, ele vai furando o barranco e derrubando as árvores e procurando outro caminho. Políticas públicas efetivas são um passo importante para a recuperação do rio, conforme destaca o presidente do CODEMA, Ivanildo Alves. Isso, para mim, é uma falta de política pública, de fiscalização, da necessidade de que o município realmente toma como prioridade a questão da água. A questão hídrica hoje no nosso país é uma coisa séria. Nós somos um dos países que tinha mais água potável do mundo. Hoje em dia, se você olhar aqui, o curso da água que vem, que chama de córrego da água limpa, ele está preto, está sujo, ele está cheio de esgoto. E a Câmara, o município, eles têm que ater a situação. Está na hora de sentar e falar assim, gente, vamos resolver esse problema aqui. Nós precisamos de ter umas políticas públicas que realmente seja efetiva. Materiais de construção, detritos de animais e outros tipos de sujeira chegam até o rio, o que, somado ao nível da água ainda não satisfatório, descarte irregular de esgoto e demais problemas, contribuem para a degradação desta fonte de água. A água, ela traz essa particularidade, ela traz uma vida. E essa vida, nós estamos deixando escorrer no perímetro urbano aqui, pelos dedos, por falta de política pública. A necessidade que tem da gente envolver todo mundo, a comunidade, falar assim, olha, eu preciso construir minha casa, mas eu vou guardar minha material de construção civil de uma forma correta, para que isso não vai escorrer na época de chover, não vai sujar, a pessoa vai varrer para dentro do bueiro, você entendeu? Isso tudo são políticas que se pode melhorar e salvar o rio. E lógico, essas áreas esse acesso aqui tem que ser desassoreado. Até pouco tempo atrás nós tínhamos uma cachoeira de esgoto ali. Hoje, quando passamos ali, eu vi o pessoal da Copasa limpando um esgoto ali. Esse esgoto está caindo aqui dentro desse curso d'água. Então isso é algo que a gente tem que mapear, a gente tem que colocar num caminho, tem que deixar com que o município tenha acesso àquilo. Opa, eu vou fiscalizar. Fim de semana deve ser com tempo instável e oscilação nas temperaturas. Confira comigo então a previsão do tempo. Previsão do tempo. De acordo com o INMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, no sábado, a variação nas temperaturas será entre 19 e 30 graus. Já no domingo, vai de 19 a 24. Em João Pinheiro, no sábado, de 20 a 33. No domingo, de 19 a 26 graus. Em Lagoa Formosa, no sábado, de 19 a 30 graus. E no domingo, a máxima vai ser de 22 graus.
Em São Gonçalo do Abaeté, máxima de 32 e mínima de 20. No dia seguinte, domingo, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Coromandel, no sábado, máxima de 30 graus. No domingo, 26. E em Presidente Olegário, no sábado, mínima de 19 e máxima de 30 graus. No dia seguinte, as temperaturas vão variar entre 18 e 26 graus. Em instantes aqui do News, trotes para o SAMU prejudicam o atendimento à população e a falta de vacinas na rede municipal de saúde em Patos de Minas. De acordo com o Código Penal brasileiro, passar trote para telefones de utilidade pública é crime, o que não tem impedido que isso continue acontecendo. O SAMU segue registrando ligações falsas para emergências que não existem e que atrapalham o funcionamento do serviço. Foi divulgado o Boletim de Setembro de Atendimentos em Patos de Minas e cidades da macro-região, e com ele a subdivisão de cada categoria das chamadas. No mês de setembro nós tivemos aí 2.010 ligações, né, sendo 364 orientações médicas, 1.177 aí foram enviadas, né, o recurso, tanto à unidade de suporte básico quanto à unidade de suporte avançado. E nós tivemos aí também 72 trotes, né? Lembrando que esse número é referente à nossa macro-região noroeste. De acordo com o gráfico apresentado dos atendimentos na macro-região, 758 dos chamados foram para atendimentos clínicos, 374 para traumas, 21 atendimentos obstétricos, 128 psiquiátricos e 8 pediátricos. Para que todos esses atendimentos aconteçam, uma logística é necessária. A gente enfrenta principalmente a maior dificuldade, principalmente nos horários de maior fluxo, né, para o deslocamento da ambulância. A gente tem um total de 5 VTR, né, disponível para a população de Patos e região. E, né, sempre que possível o pessoal dá, né, passagem para o veículo de urgência, né, para a gente estar chegando mais rápido ali naquela ocorrência, podendo aumentar ali a sobrevida dos pacientes que a gente vai atender. Com relação aos trotes, o SAMU alerta sobre a gravidade de tais ações e que, por mais que pareça uma brincadeira inocente, pode atrapalhar o andamento de todos os atendimentos verdadeiros e impedir que uma vida seja salva. A questão do trote é complicado, por quê? Porque às vezes as ambulâncias estão todas empenhadas, né? Às vezes tem uma ali que está disponível no momento e acaba sendo enviada para um trote, e nesse meio tempo pode acontecer algo, né? Tanto um acidente, uma ocorrência clínica aí na residência, e acaba que a população fica sem aquele atendimento, né? Porque a ambulância está sendo empenhada em uma ocorrência que na verdade não existe, que na verdade não tem uma vítima. Então, realmente, a questão do trote, ela tem que ser trabalhada, né? Tem que diminuir esse número, realmente é um número alto. A quantidade de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito também tem preocupado bastante. Algumas dicas são importantes para que todos trafeguem em segurança. Tivemos aí, né, nos últimos meses, um grande aumento aí da quantidade de acidentes de trânsito, né? E a dica que a gente deixa aí para o pessoal é respeitar o limite de velocidade das vias, né? O uso obrigatório do EPI, não estar utilizando aí o celular durante dirigir, né? Os motociclistas né, utilizando um capacete adequado, afivelando ali a jugular, né? Atenção maiores também nos cruzamentos, né? Respeitar também as faixas de pedestres aí. E a gente tem umas vias aí, né, que tem mais incidências de acidente, as vias principais, Major Gotti, né, Avenida Marabá, enfim, né, respeitar assim, o limite da velocidade da via ali e ter uma certa atenção maior, né, nesse sentido aí também. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios revela que em 64,7% das cidades há falta de vacinas para imunizar a população. A gente foi ver como está a situação em Patos de Minas. Cláudia é mãe de 4 filhos e fala sobre a importância de se manter a caderneta de vacinação em dia. Os seus 2 mais novos, os gêmeos de 9 anos de idade, receberam todas as doses recomendadas para a faixa etária deles, inclusive a do HPV tomada recentemente. Eu sempre fico de olho na caderneta, né, de vacinação, que é o calendário de vacinação. Então, desde do nascimento, a gente já fica de olho, os postos de saúde, os hospitais já orientam, né? Então, a gente já sai dos hospitais orientada e
e segue aquele calendário que está na caderneta de vacina. A Confederação Nacional de Municípios explica que o Ministério da Saúde é responsável por fazer a aquisição e a distribuição de todas as vacinas do calendário nacional. E os estados promovem seringas e agulhas para que a população possa ser vacinada. Mas a falta de algumas doses específicas por todo o país é um fator preocupante que precisa ser olhado com maior atenção. Patos, seguindo também esse cenário nacional, a gente está em falta de algumas vacinas, como a varicela, né? A DTP, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, também está em falta, meningite C. A do Covid, a gente no momento está sem, o Estado falou que vai vir, mas ainda não passou para a gente uma previsão de quando vai vir. E tem a febre amarela que está com a gente, está com estoque reduzido dela. Essa falta tem gerado algumas consequências para a cobertura vacinal. Na questão da varicela, a gente está fazendo uma lista de espera. Então, quando a criança completa a idade que ela tem que vacinar contra a varicela, ela procura a unidade de saúde e eles estão anotando esse nome. E à medida que a gente vai recebendo dose, porque a quantidade está bem pequenininha, a gente manda para as unidades e eles vão chamando. A DTP, que é da difteria, tétano e coqueluche, a gente está substituindo ela pela pentavalente, que tem também a difteria, tétano e coqueluche. Então a criança não está ficando prejudicada. No caso da meningite C, a gente está substituindo ela pela meningite ACWY, que na verdade é até melhor, que ela é mais completa. Nela também a criança não fica prejudicada, tá? A do Covid nós temos que aguardar o envio pelo Estado. E a febre amarela, o que acontece? Ela é um frasquinho de multidoses, que quando a gente abre, ele vale só por 6 horas. Então, o que a gente fez para a gente otimizar esse uso? A gente fez uma escala de vacinação, né? Então, todos os dias da semana, em algumas unidades, né, vai estar disponível. Então, a população pode estar procurando, não vai ficar em falta. Está sendo feito um remanejamento em busca de retardar as consequências. Nossa cobertura vacinal, ela vai caindo para esses imunizantes que estão em falta. Por exemplo, a da varicela, ela já caiu bastante, que é uma que a gente não tem como repor com outra. E aí a população fica, né, sem a vacina, fica descoberta e o risco, né, de ter a doença aumenta. Cláudia garante que até o momento não teve problemas com a falta dos imunizantes, mas que continuará de olho em busca de sempre manter a saúde dos filhos em dia. Nunca aconteceu comigo de eu ter ido a algum posto e tá faltando alguma vacina, né? Então nunca aconteceu comigo, porque pode vir prejudicar muito, né, a criança ao longo do seu crescimento. Porque a vacina, ela é muito importante para a criança e para os pais também. Então, assim, que as mães fiquem alerta, né, que é muito importante essa vacina. Daqui a pouco aqui no News, eleição para a presidência do Sintrasp acontece na próxima semana. E morre aos 32 anos em Patos de Minas, influenciador e publicitário que lutava contra câncer no pescoço. O Sintrasp realiza na próxima semana a eleição para a presidência do sindicato que representa os servidores públicos municipais de Patos de Minas. O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos, o Sintrasp, realizará suas eleições na próxima terça-feira. 2 chapas concorrerão ao cargo, concorrerão à presidência do sindicato. Vamos conversar hoje com o presidente da Junta Eleitoral, o Kaique Moisés, que vai nos dar um pouco mais de informações sobre as eleições. Kaique, muito obrigada por falar conosco. As eleições, então, acontecem na terça-feira. São 4 locais de votação, certo? Isso. As urnas serão fixas na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, no Barracão e na Educação. Todavia, temos também urnas itinerantes, onde percorrerão por quase todos os lugares da Prefeitura, onde cada carro vai ficar lá por cerca de 10, 15 minutos, para aqueles que queiram voltar, possam, sim, fazer o seu ato para o Sindicato dos Servidores. Certo, então vão haver as urnas fixas e as urnas itinerantes. Em qual horário que começa e termina a votação? Muito importante. As votações se iniciam às 7 horas da manhã, se encerrando às 17 horas. A apuração será feita no mesmo dia. Já foi oficiado, já foi autorizado na sede da OAB, que será feita a apuração. E é importante ressaltar que as pessoas precisam estar com o documento para estar fazendo a votação. E vai ter os mesários que vai dar todo o apoio caso tenha alguma dificuldade. Certo, Kaique. Nessas eleições, quem pode votar? Nessas eleições podem votar os filiados até agosto ao Sintrasp.
Então, aqueles que já tinham pelo menos 30 dias de filiado já vão fazer jus aí ao direito ao voto para as duas chapas que estão concorrendo. A chapa 1 do Fabiano como presidente e a chapa 2 como Vera presidente, sempre marcando chapa 1 ou chapa 2 na cédula de votação. Perfeito. E, Kaique, essa chapa eleita agora, ela já entra, já começa a entrar em vigor a sua gestão ainda esse ano, começa em 2025. Conta pra gente mais detalhes nesse sentido. Sim, as chapas concorrentes que são eleitas a partir do dia 23 de dezembro desse ano, isso mesmo, véspera quase de Natal, já vão começar seu pleito, é um triênio, né? Então o próximo agora de 2024 a 2027 se inicia no dia 23 de dezembro. Certo. Kaique, para a gente finalizar, faz o convite, né, para aquelas pessoas que são afiliadas ao sindicato para fazerem o seu papel e votarem na terça-feira. Convido a vocês, né, servidores públicos da nossa prefeitura, eu também como presidente e servidor, a gente que luta pelo nosso dia a dia, você também tem que fazer a sua parte. Então no dia 22, de 7 às 17 horas, vai lá exercer seu direito, fazer uma votação justa e a gente conta com vocês. Muito bem, Kaique, nós agradecemos pelas informações. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. O mês de outubro é colorido de rosa para chamar a atenção para a prevenção ao câncer de mama. Só neste ano, o Ministério da Saúde estima quase 74 mil novos casos da doença. O Outubro Rosa se popularizou no Brasil nos anos 2000 e tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Outubro Rosa foi para chamar a atenção. Olha, gente, precisa de olhar. O câncer existe, o câncer de mama é importante, né? Na mulher é o câncer de maior frequência, o que mais mata no mundo inteiro, nas mulheres, né? Principalmente no Brasil. Então foi esse o objetivo que na década de 90 Estados Unidos difundiu isso. No Brasil, a partir de 2008, começou realmente a campanha vigorar todo ano. O câncer de mama tem fatores evitáveis e não evitáveis. Tem coisa que não é evitável. Mulher, só o fato de você ser mulher, acima de 50 anos, né? Quem teve uma menstruação muito precoce, hoje as meninas estão menstruando com 9, 10 anos, porque você entende assim, quanto mais você menstrua, mais você estimula a mama, porque todo mês você estimula a mama preparando para engravidar, aí não engravida, aí para, volta, estimula a mama de novo. Esse estimula e para, pode dar alguma alteração genética na estrutura da mama e que vem aparecimento do câncer. A qualidade de vida, atividade física, não engordar muito, o fumo também é isso. E a genética, que a genética não tem jeito de a gente mudar, né? Se geneticamente, em torno de 30% dos cânceres tem muita característica genética, tipo assim, a mãe teve, a prima teve, a tia e tal. Então tem coisas que você pode evitar e tem coisas que não pode evitar. Conhecer o próprio corpo, fazer o autoexame, manter os exames em dia são formas que contribuem para o diagnóstico precoce. Você tem que conhecer sua mama, se autoexaminar com frequência. Inicialmente um exame dinâmico na frente do espelho, você com os braços pendidos, depois levantados, né? E movimentando a mama com os movimentos do braço, para você ver se a mama tem alguma coisa de tamanho diferente, de distorção, de nódulo, que às vezes só do movimentar você percebe, porque às vezes anatomicamente muda a mama. De secreção no mamilo espontânea. Se você ficar espremendo e sair alguma secreçãozinha, não é muito bom, não ajuda muito o diagnóstico. Mas secreção espontânea, vermelhidão em volta da areola que não melhore com 15, 20 dias, que também chama muita atenção, né? Você pode palpar de qualquer jeito. Importante que você tenha noção que você abrangeu todo o espaço da mama. Para quê? Eu palpei toda a mama e a axila também. Porque às vezes tem gânglios, línguas importantes na axila que você não tem, às vezes não aparece aqui, mas já aparece na axila. Então é isso, o diagnóstico clínico é este. Após a suspeita, são feitos exames de imagem e procedimentos para se constatar a presença ou não do câncer. A imagem mais importante é a mamografia mesmo. A partir de 40 anos tem alguns que sugerem ser bianual ou anual e a partir de 50 anual até pelos 75, 80 anos de idade. E às vezes, dependendo da mamografia, sugere-se fazer um ultrassom, complementar com o ultrassom. O ultrassom não é o mais importante é a mamografia.
E aí, se tem alguma lesão suspeita, se parte para invasão, que é fazer punção com agulha ou core biopsy, que é uma outra agulha mais grossa, e às vezes você tem que até tirar um pedacinho para analisar e estudar, né? Ressonância, em alguns casos, em algumas mamas muito densas, quem tem prótese, às vezes tem que associar a ressonância. E aí, na intenção mais objetiva de você fazer um diagnóstico com o tumor menor possível. Porque quando você já palpa um tumor enorme, acima de 2, 3 centímetros, já é palpável, grande, você já está em estágio 2 ou 3, que às vezes já é mais difícil de tratar. Apesar de raro, o câncer de mama também pode afetar homens. Ele é 1% de todos os cânceres de mama, só 1% que aparece em homem. Não é tão raro assim, né? Mas é mais ou menos a mesma manifestação, né? Principalmente depois dos 40 anos, que às vezes é um nódulo, principalmente homem que às vezes tem mais mama, muita gordura, mais gordinho, é difícil às vezes dele palpar, mas ficar sempre atento, porque se for um nódulo que é palpável, estranho, claro, geralmente é de um lado só, é muito difícil o homem ter dos dois lados, um nódulo na mama, em homem, já chama muita atenção. Né? E o diagnóstico, o tratamento é mais ou menos a mesma coisa, com os mesmos jeitos de fazer diagnóstico, o mesmo tipo de tratamento. Morreu nesta sexta-feira, o publicitário e influenciador Pedro Mororó. Ele era natural de Vazante, mas morava em Patos de Minas e foi um exemplo de luta contra o câncer. Pedro Henrique Pereira Mororó era publicitário e influencer, nascido em Vazante e radicado em Patos de Minas. Tinha 32 anos e travou uma árdua luta contra um tumor raro, o sarcoma de células dendríticas, que se desenvolveu em seu pescoço. Ele descobriu o câncer em 2018, quando tinha 26 anos, e enfrentou a doença com o apoio da família e dos amigos. Mororó passou por diversos tratamentos e terapias, como cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Em agosto deste ano, publicou em suas redes sociais um boletim médico sobre o agravamento de sua condição e informou que estava sob cuidados paliativos. No mês de setembro, outra publicação relatava sua internação. Nesta sexta-feira, a família comunicou o falecimento de Pedro Mororó, aos 32 anos. Em seu velório em Patos de Minas, familiares e amigos se reuniram para uma última despedida. Pedro era assim uma pessoa contagiante. Eu acho que todo mundo que seguia ele via que, apesar, né, de toda dor, de toda luta, ele sempre com aquele sorriso. E nesses últimos dias dele, o que eu sempre falava quando eu ia visitá-lo, eu não via meu primo reclamar. Então, assim, tinha dia que eu acordava um pouco desanimada e eu lembrava do Pedro e falava: Deus, obrigada pela minha saúde, eu vou honrar minha vida pela vida do meu primo. E eu aprendi muito com ele, ele nos ensinou muito sobre isso, sabe? Que apesar de toda dor, de todo problema, a gente tem que seguir adiante, seguir sorrindo, lutando, vivendo. Então, assim, eu e o Pedro, assim, vai ser muitas histórias, ele vai me fazer muita falta aqui, né? Porque a gente cresceu juntos, então tinha muita proximidade. Então, quando precisava de alguma coisa, Pedro me socorria, eu socorria ele. Eu sou o irmão mais velho, mas na verdade, para mim, ele sempre foi meu irmão mais velho. Ele que sempre cuidou de mim, cuidou de tudo, os puxões de orelha, eu nunca esqueço. E nunca vou esquecer de todos os ensinamentos dele, conselhos, ele sempre me aconselhando, sempre junto comigo. Aquela pessoa incrível, essa pessoa incrível que ele foi, que ele vai continuar sendo no coração de todos e todas. Foram momentos muito difíceis, mas muito difíceis. A gente não desistiu, a gente lutou assim como ele, bravamente. Demos o nosso melhor para ele, para toda a família, meus pais estão sofrendo muito, mas... Então, assim, ele está em paz. Ele era uma pessoa incrível. Um primo querido, eu sou bem mais velha, eu o vi crescer, ele sempre sorridente, sempre para cima. E assim que foi descoberto essa doença, não sei se é uma doença maldita ou o que a gente se dá a isso, só sei que é uma doença dolorosa, né, que nos tocam, mas ele foi um exemplo, ele foi um guerreiro, né? Não desistiu nunca e até nos incentivava, né, para caminhar junto com ele. Ele sempre foi
continuou com suas palestras, dando forças, orientando os pacientes, né, que tinham CA e chegou até onde chegou, com muita luta, com muita garra. Pedro caminhou com determinação, compartilhou sua história e foi inspiração e exemplo de luta e coragem. Sigam o exemplo do Pedro, né? Diante de toda dificuldade, busquem, né, a força de vocês em Deus, sorriam e lembre sempre dele com esse sorriso que a gente postou hoje, a foto dele, que é assim que ele quer ser lembrado. Ele foi com dever de missão cumprida, sereno. Ele vai deixar ótimas e boas lembranças e ensinamentos incríveis pra gente. Pedro, hoje você vive em um corpo doente. E tem muita gente morta em um corpo saudável. Então não seja essa pessoa morta em um corpo saudável. Não seja essa pessoa viva. Fale que ame. Seja intenso. Dê o seu melhor. Porque a vida passa e tudo passa e às vezes você não aproveitou absolutamente nada do que tinha ali na sua frente. Com essa, o NTV News de hoje termina e volta amanhã com a apresentação de Matheus Borges. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você. Pedro, hoje você vive em um corpo doente e tem muita gente morta em um corpo saudável. Então não seja essa pessoa morta em um corpo saudável. Não seja essa pessoa viva. Fale que ame. Seja intenso. Dê o seu melhor. Porque a vida passa e tudo passa e às vezes você não aproveitou absolutamente nada do que tinha ali na sua frente.